Só te peço um minutinho da sua atenção antes do vídeo começar. Eu vou abrir as inscrições para o meu curso Ichigo Class Academy. Ai, você vai vender mais um curso? É uma vendedora de curso? Gente, eu sou professora de idiomas. Eu simplesmente vou abrir as vagas caso você, meu seguidor aqui do YouTube, queira fazer aula de idiomas comigo, né? O curso se chama Ichigo Class Academy e você vai poder escolher se vai querer aprender inglês ou japonês, ou os dois, aí vai depender do que você quiser contratar, beleza? Fica de olho nos meus vídeos que em breve eu abro. E a nossa querida Mau, ela acaba sendo levada por uma menina aleatória e aquela visita que ela pensou em fazer ao seu velho pai vai ter que esperar e ela sai correndo junto da menina, chega no local e aí ela percebe que no caso um homem e uma mulher parecem ter sido envenenados. E aí ela observa que ali é um bordel, né? Então no caso é um cliente, uma cortesã, ela age depressa e logo os dois estão estáveis. E é óbvio que a Mau ela começa a investigar com a sua mente o que poderia ter acontecido ali naquele quarto. O quarto que aconteceu tudo aquilo cheirava a álcool e tabaco, né? E tinha muitas coisas no chão. Vidro quebrado, no caso 2 garrafas, um palito de trigo, um cachimbo com folhas de tabaco. E a Mau ela já vai deduzindo o que aconteceu ali. Ela chama aquela menina, sabe? A aleatória que trouxe ela até ali e pede pra que ela busque pelo pai dela, né? E a menina ela sai com um olhar meio tipo, tá, beleza, tem alguma coisa estranha aí. Não sei se a Mau pegou, mas a gente já olha, opa, atenção. E aí, quando o pai dela chega, né? Ele fala pra Mau que o método de tratamento que ela aplicou não foi ruim. Aí a gente, meu Deus, mas ela salvou os dois, como assim não foi ruim, né? E a Mau ela nos explica que, no caso, o pai dela, ele é super inteligente. Então, só com um pouquinho de informação, ele já sabia o que tinha acontecido ali. E como ele é uma pessoa super experiente, ele quer ensinar a Mau, ele pergunta pra ela, então, que tipo de veneno você acha que causou tudo aquilo? E aí, a Mau, toda confiante, né, ela fala que folha de tabaco é um veneno mortal. Então, se eles estivessem planejando juntos, já que era um cliente junto de uma cortesã, você sabe o que eles utilizariam a folha de tabaco para isso. E aí o pai dela pergunta, e você não deu água para eles, né? Ela falou, não, porque ia causar um efeito reverso. E aí ele fala assim, tá, mas você não prestou atenção em tudo, né? Porque ele falou assim, e se o veneno já tivesse sido diluído na água, né? Da água não seria bom? E aí ela olha, né, pro local assim, e ela percebe que tava faltando folha de tabaco, ou seja, quando eles expeliram, né, não tinha folha de tabaco ali. Ela assim, deixei um detalhe faltar, aprendi algo com meu pai hoje. E aí, a dona, né, aquela senhora daquela casa, ela chama a Mau e o pai dela, né, pra agradecer. E ali, enquanto eles estavam sendo servidos, a Mau percebe que quando ela vai beber, ela utiliza aquele palito de trigo como canudo. Ou seja, o batom não marca o copo. Ela fala, interessante, né? E aí, ela entrega, né, uma recompensa pro pai da Mau, né? E ele tenta ser gente boa e recusar. Não precisa. Mas aí a Mau dá um cutucão nele e fala assim, você pagou aluguel? Aí ele resolve aceitar, né? Porque justamente não dá pra deixar de pagar aluguel. E agora que ele conseguiu uma recompensa pelo trabalho dele, ele não tinha como aí acabar recusando. E a Mau fica pensativa, né? Porque o rapaz que aconteceu isso, ele tava muito bem vestido. Não parecia ser alguém com falta de dinheiro e nem com problema com mulheres. Então, né, como que eu vou fechar essa história? E aí, aquela menina esquisita, ela passa do lado de fora. E a Mau fala, eu posso dar uma olhada neles? E ela logo vai atrás, né? E nisso que ela vai atrás, ela encontra a menina o quê? Querendo dar um fim no rapaz. Aí a gente assim, meu Deus, para tudo. O que tá acontecendo aqui? Nisso, a Mau impede a garota, né? E ela fica toda doidinha, parte pra cima da Mau e a Mau dá uma cabeçada nela. E ela começa a chorar. Enfim, aí corre uma cortesã, né? O que tá acontecendo aqui, né? E ela chama a Mau pra conversar. Enquanto isso, ela acalma a menina, né? E ela explica, então, é que a irmã mais velha dela, né? Ela foi usada por esse rapaz, que ele é um cara muito mimado pelo pai. Ele já teve problemas, só que o pai resolve tudo com dinheiro pra ele e ele sai como se nada tivesse acontecido. E como a irmã dela foi vítima, ela meio que queria uma vingança, enfim, deixa passar batido. Aí a Mau se tocou, porque tudo aquilo foi planejado, ou seja, eles não serviram um lanchinho em agradecimento pelo trabalho do pai dela e dela. Eles serviram um lanchinho porque elas salvaram um cara que era rico, ou seja, eles pagaram bem por tudo aquilo que aconteceu como recompensa. E, além disso, a menina, né, ela falou, putz, eu acho que ela é super assustadora, né, porque ela conhecia o meu pai, então ela não tinha que procurar um apotecário, sabendo que ele estava fora. Ela tinha que ter procurado um médico, mas não, né, ou seja, era tudo uma trama, e não era algo só a menina, acho que tava todo mundo ali envolvido e ela, ó,
vou ficar calada, porque justamente se eu falar vai dar ruim pra mim. E chegando em casa, a Mau ela começa, né, a pensar em tudo que aconteceu naquele dia, e ela chega à conclusão que não foi uma tentativa dupla de você sabe o quê. Foi uma tentativa de se livrar do rapaz, né? Então uma tentativa das cortesãs que foram, né, enganadas por ele, enfim, que queriam uma vingança. Por que ela chegou nessa conclusão? Porque lembra que tinha 2 garrafas caídas? Ou seja, a cortesã usou uma bebida com 2 camadas, ou seja, o líquido de cima era o veneno e o de baixo não era. Então o que ela fez? Ela usou aquele palito de trigo, bebeu só o que estava lá no fundo, ficou bem, o rapaz viu que ela bebeu, ou seja, que a bebida era segura, porque se tivesse veneno ela não ia fazer isso, né? E ele acabou passando muito mal, né? Porque ele foi envenenado. A menina, pra não levantar suspeitas pra ela, bebeu uma quantidade muito pequena, ou seja, o suficiente pra ela se manter viva, e aconteceu o que aconteceu. E aí a Mau, meu Deus, mas que trama doida, gente. E é óbvio que eu vou ficar calada sobre tudo isso, porque tudo que ela tinha eram suspeitas, não tinha muita prova do que cada um aprontou e se estavam todas realmente juntas nisso. Aí, depois de todo esse dia, né, ela fala, putz, vou relaxar um pouquinho, e aí ela caminha e vai até o bordel, né, e toma um banho. E lá ela encontra com uma de suas irmãs, ela fala, puxa, que pena que você já tá indo, né, e a Mau explica, não, é que eu ainda tenho 1 ano de trabalho, né, e agora eu tenho que ir, porque foram 3 dias passaram voando, né, e aí elas se despedem, todas estão felizes com a Mau, que ela tá bem, e a Mau já fica meio assim, ai meu Deus, a velha, ela vai querer vender da próxima vez que eu vim aqui, né? Porque eu dei tanto trabalho. E aí, nisso, quando ela retorna, o Jinx tá com aquela cara. Uma cara, tipo assim, não gostei do que você fez. Aí a Mau, nossa, ele tá irritado, né? E ele chama pra falar a sós com ela. E aí ele pergunta, né, se ela foi visitar o pai, ela confirma, ele pergunta se tá todo mundo bem, ela fala que tá todo mundo bem. E finalmente ele aborda um assunto proibido, que é o quê? Do cara que levou a Mau. Assim, você tem noção do que você fez, né? E a Mau, na realidade, ela não tem noção de nada. E ela fala que ele simplesmente acompanhou ela, enfim. Ela fala, você tem noção que ele te deu, né, um prendedor de cabelo pra você? Assim, mas foi só de consolação. Ou seja, o Jinx perdeu pra um objeto de consolação, gente, que horror. E aí a Mau ela percebe que o Jinx tá furioso, porque o Jinx ele deu um prendedor de cabelo pra ela, né? Ela assim, ai meu Deus, será que ele tá assim justamente porque ele queria que eu pedisse ajuda pra ele? Ela fala assim, 1000 perdões, mas é que eu não percebi, né, que eu poderia pedir ajuda pra você, e eu também não cheguei a pensar em como que eu poderia compensar você, né, no que eu poderia te dar aí de agrado. Ele assim, como assim? Existiu uma compensação? O que você deu? Cara. Aí ela fala que deu uma noite de sonhos alegres pro rapaz. E aí ela fala isso toda orgulhosa, né? Enfim, que ele saiu muito satisfeito. E o Jinx, ele fica petrificado, tá? Ele faz uma cara que dá dó. E nisso, a xícara de chá dele cai, quebra no chão. Aí a Mau vai lá, limpa tudo. E nisso que ela sai de fininho, a princesa Gyokyo, ela tá lá rindo de toda a situação. E a gente, meu Deus, como a Mau é sem noção. Será que ela não entende que o Jinx gosta dela? Olha a cara dele, pelo amor de Deus. Tem um pouco de consideração, menina. E termina o episódio 8 e a gente inicia o episódio 9. Nesse a gente vê um velho, né? Ele tá bebendo e o servente, quando chega lá, ele coloca uns cubos, né, na bebida dele. Muito estranho, tá? Tava com um olhar assim meio de suspeito, né? E passa direto pro Jinx, né? Ele ainda tá chateado, mas continua trabalhando. Até que alguém chega do nada, né, no meio da noite, pra dar a notícia do Sr. Conan, né? O Sr. Conan, ele infelizmente faleceu. E aí o Jinx, ele chama Mau, né, pra se reunir com ele. E ali ele fala, né, que o Sr. Conan, ele faleceu, só que tem algo muito estranho. E ele pergunta pra Mau, você acha que pode ter sido a bebida? Aí a Mau fala assim, olha, beber demais nessa idade realmente pode adoecer os órgãos e pode ser a causa. Mas o Jinx, ele fala assim, mas é muito estranho porque o Sr. Conan, ele era resistente pra bebida. Eu não acho que ele morreria justamente disso. E aí a Mau, tá, e o que você sugere? E aí o Jinx, ele entrega uma garrafa pra Mau e fala, bebe aí, né, que no caso foi a bebida, né, que o Conan, ele tomou. Ela assim, ai, tá muito estranho isso aqui. Primeiro que ela parece gostar, mas quando ela sente o sabor, ela vê que parece que é uma bebida doce que alguém colocou sal, ou seja, ficou com um gosto muito estranho. E o Jinx, ele explica que aquela bebida que a Mau provou era do jeito que o Sr. Conan gostava, porque ele passou, depois de um tempo, a gostar de bebidas doces. E aí a Mau, ela pergunta, tá, e tinha sal? Aí ele fala, sim. Aí a gente pensa, tá, aquilo que foi colocado no início do episódio provavelmente era sal. Aí a gente fica naquele alerta, né? E aí a Mau, ela pede que o Jinx
traga, né, a jarra que foi servida a bebida pra ele, mesmo estando quebrada, e além disso ela pede pro Gauchon investigar uma coisa pra ela. Quando ele retorna, ele traz um relatório que confirma o que a Mau Mau estava pensando, ou seja, a causa da morte do Sr. Coney foi sim sal em excesso, sal na bebida. Mas o Jinx fala, tá, mas se ele gosta de bebida doce, ele não ia perceber que estava salgado? E a Mau Mau fala, não, ele não notou. E nesse relatório revela o passado do Sr. Coney, né, que ele perdeu tanto a esposa como o filho para uma epidemia que teve na época, e ele ficou muito triste e ele se afogou basicamente em bebida e em comida doce. E a Mau Mau, ela fala que existem sintomas que acontecem com essas pessoas que pode acabar perdendo aí a possibilidade de sentir sabor. Então por isso que ele não percebeu que estava salgado, ele, na verdade ele só estava bebendo, ele não estava sentindo, né, o sabor das coisas. E aí a gente, tá, mas quem colocaria sal, né, numa bebida assim, ainda mais o Sr. Coney? Ela falou assim, olha, o Sr. Coney ele era uma pessoa muito séria, então pode ser que ou alguém que não gosta de bebida doce e quis fazer uma pegadinha, ou pode ser um inimigo dele, uma pessoa que não gosta de pessoas sérias, né, porque o Sr. Coney, como ele perdeu a esposa e o filho, ele se afogou em trabalho também, né, e aí o Jinx, ele meio que se toca, dá aí ordens pro Gauchon, ou seja, ele sabe quem é o culpado, e aí mais um mistério resolvido graças à nossa Mau Mau. E ela percebeu também que o Jinx, ele tava com um cordão obsidiano, né, que indica que é quando a pessoa tá em luto. E antes da Mau Mau ir embora, o Jinx chama ela, vem aqui, tem uma recompensa pra você. Aí ele entrega um saquê pra ela, assim, que legal. Ou seja, além dela gostar de fazer remédios, ela também gosta de bebidas alcoólicas. Esse anime não é pra menor de idade, tá, gente? Só pra deixar isso bem claro. E a nossa Mau Mau toda feliz, né? Mas o Jinx, ele fala, mas você não parece tão feliz assim. Aí ela, muito esperta, e você? Tá deixando seu trabalho, né? O que você tá fazendo aqui? Vai embora logo, né? Ele assim, não, tá tudo em ordem. Inclusive, tem um projeto de lei que eu tenho que decidir que ele visa implementar um limite na idade, ou seja, para beber você precisa ter uma faixa etária aí de no mínimo 20 anos. Aí a Mau Mau fica assim, pelo amor de Deus, ela implora, não deixe esse projeto passar. Aí o Jinx fica com aquela carinha, né, ela assim, você é muito safada, né. E aí quando justo encerra esse caso, já inicia outro, né, ou seja, ela não tem tempo para nada. No caso, uma moça foi encontrada no fosso, né, infelizmente, né, ela tinha perdido a vida, e chamam um médico e a Mau Mau acompanha junto. E quando o Jinx chega, ele pergunta, tá, e por que você não pode tocar no corpo, né? Porque a Mau Mau fala, não, eu não vou ver, não vou fazer autópsia, não vou fazer nada, né? E aí ela explica que é porque o mestre dela falou o seguinte, olha, corpos podem ser materiais, então, já que você gosta tanto de fazer remédio, nunca encoste num corpo. Pelo amor de Deus, porque senão daqui a pouco você vai começar a cavar as covas das pessoas, e não é isso que a gente quer. Você é uma apotecária, você tem que fazer remédio, só isso. Então, ela tem um limite, ou seja, ela não vai fazer autópsia. E o médico tava todo cheio de nojinho, né? Assim, meu Deus, daqui a pouco vai sobrar pra Mau Mau. Mas não sobrou não, ele acabou fazendo autópsia. E a Mau Mau explica que, olha, ela não deve ter feito isso sozinha, né? Ela foi encontrada no fosso, mas ela acredita que não, que tinha mais alguém. E aí o Jinx fala, tá, explica isso melhor pra mim, porque como que tinha outra pessoa, só ela foi encontrada. Aí ela fala o seguinte, lembra do outro caso? Que parecia que era um fantasma, mas no caso era só uma moça que estava sonâmbula? Pois é, como que ela chegou lá no alto da parede? Porque existiam protuberâncias, ela mesma escalou. Só que para essa moça ia ser mais difícil, porque ela tinha pés de lótus. Né? Pra quem não sabe, nessa época antiga, as pessoas achavam bonito pés pequenos, então as meninas basicamente deformavam o pé, gente, quebravam o pé assim pra ficar bem pequenininho. E, por conta disso, ela não ia conseguir escalar, né? Então provavelmente alguém fez isso com ela. Então a gente, tá, entendi. E aí a Mau Mau, ela fica pensativa, né? Nossa, eu ia ficar muito brava se alguém tirasse a minha vida, porque ela não ia escolher isso por conta própria, né? Mas se ela tivesse que escolher, ela fala, eu escolheria veneno. Aí a gente, jura? Você fica tão feliz sempre quando tem veneno nessa história, né? Aí o Jinx, ele pergunta, no que você tá pensando? Ela assim, em qual veneno usaria se fosse ter que morrer? Ele assim, meu Deus, não tô entendendo nada. Aí ela fala assim, pessoas mal intencionadas podem causar esses acontecimentos, né? Que nem foi o caso do Sr. Coney. E aí a Mau Mau, ela faz uma pergunta pro Jinx, ela pergunta assim, então, se você tivesse que dar uma ordem, você poderia, no caso, se eu tivesse que morrer, escolher através de veneno? E aí o Jinx fica chateado com ela, né? Que tipo de pergunta é essa que se faz?
E a Mau Mau explica que se acontecesse, né, dela cometer um erro grave, provavelmente quem daria a ordem seria o Jinx, né? Ele fala, mas eu não faria um negócio desse. Ela assim, não é questão se você faria ou não, é questão se você poderia ou não, né? Porque ela explica que ela é da plebe. Então, um erro minúsculo pode custar a vida dela. O Jinx não gostou disso, né, gente? E por conta desse silêncio, a Mau Mau, ela percebe que ela foi longe demais, né? Pelo menos isso. Ela pede desculpas e se retira. E aí, depois, né, passa e a gente vê que o caso da moça que foi encontrada no fosso, ele é encerrado porque encontra uma carta, né? E o Jinx, finalmente, ele recebe o relatório que ele tanto esperava, né? Que ele tava procurando uma pessoa que tivesse o braço com queimaduras. E o Gaucho o encontrou. No caso, é a Fleming, né? Ela é a dama de companhia da princesa Aduo, né? No Palácio Granada. E no final a gente vê que ele não gostou dessa resposta, né? Ou seja, ele tá preocupado com alguma coisa. E finalmente começa o episódio 10. Bom, nesse episódio a gente vê uma moça triste, assim, bebendo, né? Só que a gente percebe que ela é muito parecida com o Jinx, porque até a cor do cabelo é igual roxo. Aí a gente, será que é irmã, né? Bom, tá aí um mistério. E quando passa pra Mau Mau, ela tá com aquela amiga fofoqueira dela, que diz assim pra ela, olha, sabe a moça que foi encontrada lá no fosso? Pois é, ela foi a que envenenou Aricho, né? Será que ela fez isso porque ela era serva aí da concubina Aduo? A concubina Aduo, né, a Mau Mau explica assim pra gente, que ela é a mais velha. E que existem boatos que ela vai ser substituída, né? Porque ela já tem idade e ela não teve mais filho. Ela chegou a ter filho com o imperador, só que infelizmente o bebê veio a óbito, né? Então tá, beleza, será que é isso que aconteceu? E será que esse destino vai ser o destino da Rifa-sama ou até da Gyokyo? Porque não existem garantias de que realmente todas vão ficar com ele, né? E a Mau Mau, ela fala, putz, isso aqui é um sistema, né? E o sistema foi feito pra dar frutos, e sem frutos não faz sentido nenhum. E aí, quando a amiguinha dela vai se despedir, a Mau Mau entrega um lanchinho pra ela, né? Porque teve sobras aí da festa do chá e ela sai toda feliz. Tchau, Mau Mau, muito obrigada! E quando a Mau Mau, ela chega no palácio da concubina Gyokyo, ela percebe que as outras damas de companhia estão todas atarefadas. Por quê? Porque Aricho vai chegar. O que acontece? Naquela época, as concubinas, elas extraíam informações através de visitas, né? Então elas têm que ser cautelosas. Só que a Gyokyo, ela é super inteligente. E é revelado pra gente que a família dela trabalha com comércio. Por isso que ela é super astuta, né? E mostra ela recebendo aí um pombo correio. E aí chega Aricho junto aí das damas de companhia dela, que são todas chatas, inclusive uma delas é aquela que tomou esporro da Mau Mau. E a gente fica, a gente te conhece, menina, você é safadinha. E a Gyokyo, né, toda esperta, né, ela fala assim, não, vem cá, vamos tomar um chá. Quando é servido o chá, eles servem chá de laranja com mel. E aí a Aricho, ela já fica incomodada. E aí a Mau Mau percebe, tem algum problema, deixa eu provar. Nisso que ela prova, ela percebe, né, faz um sinal pra Gyokyo e ela assim, sinto muito, eu vou trocar aí a sua bebida, né? Tudo bem se for água com gengibre? Aí ela aceita numa boa, não faz cara de feia assim pra Gyokyo nem nada. E a gente vê que as damas de companhia, elas ficam incomodadas, né? Porque ela é chata com comida, mas não é porque ela é chata, ela tem alergia, né? Muito provavelmente ao mel. Depois que a Aricho-sama foi embora, né? As damas de companhia começam a parte da limpeza, né? E elas dispensam a Mau Mau. Ela assim, tá, mas por quê? Aí ela percebe que é por causa do Jinx, ele tava esperando por ela lá na porta. Aí ele vai perguntar pra Mau Mau, então, eu ainda não entendi muito o caso daquela moça que foi encontrada no poço. Por que ela faria isso, né? Por que ela envenenaria Aricho? E aí a Mau Mau fala, eu não tenho como saber dessas coisas, você é que tem que fazer o seu trabalho, né? E aí o Jinx, tá, então faz o seguinte, amanhã você vai ajudar na limpeza do Palácio Granada. Beleza, e a gente, Palácio Granada é justamente o local onde tá a Fleming, lembra? Que justamente foi encontrada, né, a pessoa que ele tanto buscava nos relatórios, no caso o Jinx, né? Ou seja, a Mau Mau, ela tá com uma missão aí, ele não disse exatamente o que, né, mas é uma missão importante. E aí a gente tem uma visão por cima, assim, dos palácios, né, e a Mau Mau, ela fala que, olha, cada palácio é feito de acordo com a concubina. Esse, o Palácio Granada, que é o que ela tava visitando hoje pra ajudar na limpeza, é da concubina Aduo. E ele é prático, longe de ser exuberante, como por exemplo era o da Gyokyo, né? E elas são recebidas pela Fleming, e ela já começa aí dando instruções, né, da limpeza, né? Coloca os livros aí pra fora. A Aduo recebeu elas também. E, gente, aquele cabelo roxo. Muito Jinx, a gente, meu Deus, Mau Mau. Você vê o Jinx todo dia até agora, você não reparou que ela tem uma semelhança? Meu Deus. E quando a Mau Mau, ela termina a tarefa dela, né? A Fleming chama ela, entrega cobertores pra ela passar a noite. E aí ela começa a ficar pensativa, tá?
A Femming, ela é a dama de companhia da Aduo. E ela tem lealdade a ela, né? Porque ao invés dela casar, ela escolheu servi-la. Então, será que ela envenenaria alguém? Porque agora, com a chegada de uma concubina mais jovem, a Aduo tá em jogo, né? Então, será que foi ela? E a Mau Mau pensa, putz, o imperador, ele gosta de frutas já amadurecidas. E a Arishu, ela é jovem, né? Tem 14 anos e ele ainda nem encostou nela. Só que, nessa época, ela não tava cumprindo com o seu papel, né? Porque ela é muito jovenzinha, 14 anos, é uma criança, gente. Aí eu fico pensando, gente, nessa idade, você basicamente ser jogada pra ser a concubina do imperador deve ser assustador. E inicia um outro dia, né? Ela tá ajudando na limpeza. E uma das damas chama pela Mau Mau, vem aqui me ajudar. E aí a Mau Mau percebe que tem muito mel ali. E ela explica, não, é que a família da Femming tem um apiário, né? E por isso que tá cheio de mel, né? Mesmo sendo um artigo muito caro naquela época. E aí ela observa pela janela e passa Arishu junto da provadora, né? Só as duas. Gente, meu Deus, por que só as duas, né? E logo tem um corte e mostra que a Mau Mau, ela dá o relatório dela pro Jinch, né? Ele ouve com atenção. E aí ele faz uma pergunta. Então, se ela pudesse contar com alguém de fora, né, quem seria? Aí a Mau Mau não gostou do jeito que o Jinch perguntou. E ela fala, só poderia ser a Femming, né? Porque ela tinha queimaduras no braço. E aí ele remete a uma lembrança, né, das placas com texto junto de um tecido de uma mulher que foi jogado e feito fogos aí de várias cores, né? Pra que isso, né? Ou seja, provavelmente era um código. E aí o Jinch fala que ela passou e que tem uma recompensa pra ela. Aí a gente pensa, tá, beleza, que recompensa é essa? E aí ele pega o mel no dedo, assim, e ele quer dar na boquinha da Mau Mau. E ela toda assustada, né, fica encurralada. E aí a primeira reação dela é chamar o Gauchon-sama! E ele ignora ela na cara dura, velho. E o Jinch ali, com segundas intenções, né? E ele vai se aproximando, e de repente, a Mau Mau tem um estalo. E aí ela percebe tudo o que aconteceu. A Femming, Arishu. E aí, gente, meu Deus, pelo amor de Deus, conta pra gente o que tá acontecendo. E justamente o Jinch, ele percebe que ela tá perdida ali. E aí? O que aconteceu? Acorda pra vida? Só que antes que ela pudesse responder, a Gyukuyo interfere, né? Ela fala assim, o que você tá fazendo aqui sem minha permissão, hein? Aí ele foge, né? O Jinch foge rapidinho. E o Gauchon, ele vem, corre, pede desculpas, né? Ah, foi só uma brincadeirinha dele. Aí a Mau Mau assim pra ele, da próxima, você lambe o mel por mim, né? No meu lugar. Ele tem uns arrepios, assim. Se você entendeu, ainda bem, né? Porque, pelo amor de Deus, me deixou aqui sem socorrer. Se não fosse pela Gyukuyo, olha só que eu tinha que ter passado, né? E aí a Mau Mau fala, agora eu tenho que me retirar porque eu tenho que investigar mais uma coisa. E aí a Mau Mau, ela vai visitar a Arishu-sama, né? E ela pergunta, então, você não gosta de mel ou tem um motivo? Aí ela fala assim, não, então, é que quando eu era bebezinha, tomar mel quase custou a minha vida. E por conta disso, as damas falaram, ó, você não pode mais tomar mel. Bingo, a Mau Mau tava certa. Era alergia, realmente. Ela tem alergia a peixe e também tem alergia a mel. E as damas de companhia da Arishu, de repente elas começam a ficar incomodadas. Não, porque ela tá sendo rude, você não tem que ouvir o que ela tá falando. E a Mau Mau, muito esperta, fala assim, gente, se vocês estão incomodadas, vão reclamar pro Jinch, porque ele que deu ordem de eu vir aqui. Aí elas ficam todas bobas, né? Não, a gente não tá incomodada, não. E a Mau Mau, ela também pergunta, né, pra Arishu se ela era próxima da Femming. E a gente vê que ela fez uma cara estranha. E aí, quando ela sai, ela vai falar com o Gauchon. Ela assim, olha, como é que eu posso descobrir de coisas que aconteceram no passado aqui? E aí ele fala assim, tem a biblioteca da corte. E como ele tem um alto nível, ele conseguiu ir lá, pegou um livro e trouxe pra Mau Mau. E ali, né, folheando, ela viu realmente que a Adu, ela teve um filho com o imperador e que esse filho infelizmente faleceu. E quem fez o parto foi o pai da Mau Mau. Choque, bomba. A gente, meu Deus! É o pai da Mau Mau. Então, ele não é um apotecário, ele é um médico. O que ele está fazendo no Distrito do Prazer como apotecário se ele era um médico? Aliás, um médico da corte. A gente... Tá, esse detalhe é importante, só que fica pro próximo episódio, infelizmente. Acabou assim, e a gente, meu Deus, a gente precisa assistir o próximo. Pois é, gente, a Mau Mau tem algum segredo. Aconteceu algo com o pai dela que ela está investigando, ou seja, talvez ela não saiba, né? Porque elas perguntam, pai, o que você estava fazendo, né? É só pra gente ficar curiosa. Gente, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Esse aqui ficou longo demais, eu sei. No próximo eu vou falar do 11, do 12 e do 13. E eu vejo vocês lá. Tchau!